Sejam bem-vindos a mais um No Mérito, o podcast do curso de Direito aqui da Uniderp. Eu sou o Rafael Sampaio, estou aqui com a ilustre presença do Everton Bellinati, meu amigo. Minha ilustre não, a doutora que nós estamos recebendo hoje que é ilustre. As doutoras sempre, que nós recebemos. Sempre, Bom, Rafa, olá pessoal, tudo bem? Primeiro sempre agradecer a nossa reitoria, né, a universidade, também o nosso coordenador, professor Caio, e também o pessoal da comunicação, e que dá toda essa assistência para a gente realizar esse podcast. Sem eles, não aconteceria. Né? Também a doutora hoje, que novamente nós trazemos uma ilustre delegada, né, que atua aí em áreas específicas, que acho que é interessante para a gente bater um papo aí. Mas aí, Rafa, agora eu deixo com você. A doutora Elaine é titular lá da DEAN. Muito obrigado pela senhora ter aceito o convite, disponibilizado nosso tempo aqui, desse tempo para a gente, para os nossos alunos principalmente. Então, agradeço muito. Queria que a senhora se apresentasse para eles, falasse um pouquinho da carreira, inclusive, da DEAN. Bom, agradeço o convite, professor Rafael, professor Everton, é uma satisfação para mim, eu gosto de ter esse contato com os acadêmicos, já dei aula na época que eu estudava para concurso público. Bom, eu sou a delegada Elaine, delegada titular da DEAN, já há 3 anos, agosto vai fazer agora 3 anos, porém na temática já trabalho há 8 anos, estou na Polícia Civil há 15 anos, então já temos uma certa experiência. E na temática, como eu disse, temos aí... eu inaugurei, vamos dizer, a Delegacia da Mulher dentro da Casa da Mulher Brasileira, que foi em 2015. Então eu vim do interior, eu era delegada da Mulher em Jardim, quando então em 2015... vim para Campo Grande para fazer parte desse corpo de delegadas atualmente como plantonista na época e depois passei 1 ano, como a gente estava conversando aqui na DPCA, passei pela DEFURV e aí eu retornei para a DEAN enquanto titular. E lá estou fazendo esse trabalho já, como eu disse, há 3 anos. Muito legal. E a Casa da Mulher Brasileira ela tem uma importância gigantesca, né? Socialmente, assim, de reunir, né? No mesmo espaço. Várias, multidisciplinar, né? Esse acolho, ali, né? Essa acolhida, desculpa, da mulher em casos de violência. Foi a primeira Casa da Mulher Brasileira, né? Dando consecução ao que a própria Lei Maria da Penha diz, né? De ser um centro com várias instituições onde a mulher pode se sentir totalmente acolhida. Então, ela sai dali registrando ocorrência, passando pelo setor psicossocial, se tiver o desejo de passar pela Defensoria, pelo Ministério Público, também temos as instituições lá. Recentemente o IMOL foi para lá, temos a 3ª Vara de Violência Doméstica. Então, assim, a intenção da criação foi esse centro complexo, mas multifuncional, onde a mulher possa se sentir devidamente acolhida. Penso eu que isso tem trazido alguns resultados, porque já falando sobre números, em 2015 iniciou o registro de ocorrência com 4.000 boletins de ocorrência por ano, e hoje fechou o ano passado de 2023 com 8.000 boletins de ocorrência, mais de 8.000, então quase não, dobrou. Então nós percebemos que todo esse trabalho desenvolvido, além de está trazendo certa notoriedade à temática, ao mesmo tempo demonstra que as mulheres estão procurando né? Confiando, levando essas situações de violência doméstica até nós. E nesse perfil, doutora, a gente estava até falando, mas acho que é bom para os alunos, porque aí a gente entendeu um pouco da temática. Tem um perfil do sujeito que comete o crime contra a mulher? Classe social, enfim, porque, né, é bom a gente... Porque às vezes acha que é só lá longe que está acontecendo. É sempre assim, né? É sempre o meu vizinho, mas nunca aqui dentro de casa. Exato. Não há perfil. Então, não há perfil algum. Todos de qualquer classe social, de qualquer raça, credo, aparecem as vítimas ali para nós. Acontece que as vítimas de classes sociais mais baixas choram, procuram a medida protetiva. Se expõem mais. Se expõem, mas outras mulheres de classes sociais mais altas apenas querem orientações e geralmente não registram as ocorrências, né? Para não se expor, para não expor filhos, para não expor muitas vezes o próprio autor. Mas eu costumo dizer que o autor de violência doméstica muitas vezes é o seu melhor amigo, é o filho, excelente filho, às vezes o melhor pai,
mas que ali em 4 paredes xinga, humilha, ridiculariza. E às vezes é isso que eu ia dizer, às vezes não é a violência doméstica, quando você fala, não é só o bater, só a lesão. Só violência física. Violência física, né? Exato. A própria Lei Maria da Penha traz os tipos de violência e muitas vezes nós esquecemos. Inclui a violência psicológica, que é muito comum. E muitos autores chegam para nós e falam, mas eu nunca pus a mão nela. Eu nunca empurrei em um fio de cabelo dela, eu nunca toquei. Porém, percebe-se as amigas, familiares, que é aquele sujeito que ridiculariza, isola, humilha, xinga, expõe a mulher, que é o relacionamento abusivo, que nós já vamos entrar em outra seara. E nós percebemos também pelas estatísticas, depois de debruçados nos crimes de feminicídios, 100% dos feminicídios possuem um relacionamento abusivo. Tem os sinais, né? Sim. Começa. Mas muitas vezes a mulher não vê. Ela está ali por vários motivos, dependência emocional, financeira. Diz que ama aquela pessoa, então não se percebe dentro de um relacionamento abusivo. Por isso que se diz que é muito comum a mulher ir denunciar e depois desistir. Obviamente, os policiais não gostam, né? Porque há essa desistência e acham muitas vezes que não dão credibilidade à lei por isso. Mas não é isso. Faz parte do ciclo da violência. Ela se vê nessa dependência. Então, é muito importante amigas falarem, a mãe falar, sempre dando orientação. Uma hora a gente acredita que ela se perceba dentro desse relacionamento abusivo. Consegue se desvincular, sair. É inacreditável que o sujeito fala ama e mata, né? São duas coisas. Isso. Quando os feminicidas, eu tenho esse prazer, talvez, de ir à cela conversar com eles pessoalmente. A senhora faz isso? Informal, porque eu quero entender. Eu quero saber. Porque são crimes assim. Não, é o que eu falo, ama. E aí, esse amor se transforma em ódio pra matar, é uma coisa muito distante, muito. Totalmente incoerente. E exatamente isso que eles falam. Eu amava essa mulher. Eu amava essa mulher. E muitas vezes eles não lembram de todas as ações criminosas praticadas no local de crime. Não se lembram. Isso é muito comum. Então, os crimes são de ódio. Por quê? Porque quando as delegadas plantonistas vão até o local, é muito sangue. São muitas facadas. Está sendo muito comum, mais de 10, 20 facadas. Agora, a gente comentou, que eu comentei com a doutora Lara, que eu vi um caso, o sujeito deu 20 facadas na menina. Tentativa. Não, eu não sei onde é. Minha esposa até que passou pra mim conversando, ela falou, porque ela viu o depoimento da menina. 20 facadas. E aí, tentativa de homicídio. A gente é da área criminal. Eu há 25 anos sou da área criminal. O sujeito vai pra um júri, tentativa de homicídio, não vai ficar. Então, assim, é o que eu falo, voltando naquele, eu não tenho romantismo pelo direito penal. É assim, o sujeito comete o crime, ele tem que ter a pena dele. É simples o jogo. Só que ele tem que ter os direitos deles. E esse é o papel, eu tento passar isso para os meus alunos. Esse é o papel do advogado criminalista. Esse advogado criminalista que está aí no romantismo, a gente vem direto falando disso. Isso não existe, não tem esse romantismo. Tem o profissionalismo técnico. E aí, 20 facadas. E agora, ele não vai... Quanto tempo de prisão? Tentativa. Então... E essa menina agora, 20 facadas o resto da vida. Carrega. Quer dizer, o trauma. Então, assim, o direito penal, a punição. Então, a senhora vendo isso... Sim, e como eu disse, eles não se lembram dessas facadas. Eles se lembram da primeira facada. Nós tivemos aí uma última de uma mulher de programa que foi morta com mais de 30 facadas. Meu pai do céu. E em conversa com ele, com o autor, o Sérgio, inclusive, ele não lembrava. Lembrava de uma facada, tão somente. Então, assim, imagino que ali no momento eles se ficam transformados. Isso envolve bebida, droga, tudo e depois, na cela, falam, eu te amo, eu amava, na verdade, eu amava demais essa mulher e não me lembro, eu não desferi mais de 20 facadas, imagina. Muito comum. E essa questão do sentimento, acho que passa também pelo ciclo da violência, né? Porque parece que depois das primeiras agressões tem um período de lua de mel novamente. Porque, eu tô arrependido, te amo pra caramba, faço tudo pela pessoa. Aí a mulher fala, não, ele vai melhorar, né? E aí, a partir daí que ele vai entrando nesse ciclo, né? Porque é onde entra o cara ama, ele fala, eu te amo, e ele tenta demonstrar. Você fica imaginando, a pessoa até perdoa e depois perde a vida. Concede uma das coisas mais bonitas da vida, que é o perdão. Você perdoar uma pessoa. Perdoa-se demais, né? Eu acho que a melhor prevenção, costumo dizer,
é autoprevenção. Então, é o amor. É o amor próprio. Então, se ela, mulher, ela é bem instruída desde a sua adolescência, pelos pais, pelos amigos, o que é o amor próprio e quem ela merece ao lado. Obviamente não é um príncipe, não existe príncipe. Não, o amor próprio você vive até sozinho. Exatamente. O sujeito vive sozinho, ele se ama tanto. O egocentrismo às vezes é tanto que o cara vive sozinho, porque ele não consegue compartilhar. Concordo. Mas na eventualidade de alguém se aproximar, ela já sabe. Então já é um sujeito extremamente controlador, né? Que eu tenho até uma amiga recentemente que disse que começou a namorar, foram num churrasco de amigos, o celular dela começou a pitar, ele pegou o celular dela e virou para baixo. Assim, isso já é algo invasivo. O celular é um meu, né? sinalzinho. Pode ser até que ele não seja, né? Mas que vai entrar no relacionamento abusivo. Mas uma semana de namoro, ele estica a mão, pega o celular dela, vira para baixo. Algo tem. Já então, dá para ligar o alerta, né? Então é importante se perceber dentro desses sinais que existem e que a gente tem que estar atenta, né, para isso. E como que é essa informação? Porque é importante o que a senhora está falando, tô achando muito legal isso aí. Não, sim. Como que essa informação ela vai chegar na mulher? Eu acho que aqui é um canal, beleza? Então a gente tem nossos alunos que estão assistindo, é um canal, as meninas que estão assistindo aqui estão recebendo essa informação. Mas como que isso passa para um nível social? Porque a delegacia faz um trabalho importantíssimo, repressivo, né? Mas o preventivo? E como que é esse trabalho preventivo? Eu acho que dentro da Polícia Civil, o nosso trabalho, eu falo isso com toda a convicção, é o mais difícil. Porque nós somos formados na Academia de Polícia para atirar, para investigar, para pressionar no interrogatório, né? Saber tirar as informações. Investigação, né? Polícia judiciária. E, de repente, de um tempo para cá, nós, enquanto delegadas e policiais da DEAN, precisamos o quê? Acolher, né? Fazer a prevenção. E isso é de extrema dificuldade para policiais, muitas vezes operacionais. Sim. Que totalmente não passam na mente, que vão ter que acolher, vão ter que ouvir, vão ter que ser humanizados, que são as palavras da vez. Acolhimento e humanização. E é o que nós tentamos todo dia passar para eles. É até um pouco complicado, porque o policial que ele é preparado, eu acho pelo menos, para o embate, aí ele tem que acolher, ouvir, se sensibilizar, aquilo pode chocar ele e há um envolvimento. Né? Até a gente estava conversando... uma pergunta puxa a outra. Há um envolvimento, há altos índices de depressão na polícia, de suicídio, porque você é um ser humano que está ali ouvindo você não consegue resolver as problemáticas. Mas e às vezes você se sente, não é o caso, eu acredito que não, mas muitos se sentem enxugando gelo. Mas voltando à sua pergunta, professor, nós desenvolvemos ações preventivas que nos custa muito, porque eu acabo que saindo da polícia judiciária de investigação, mas lá nós somos em 11 delegadas que me auxiliam, mas nós temos que nos lançar à prevenção. Então nós fazemos campanhas, participamos frequentemente de palestras. Isso que eu ia falar, nos bairros. Se dispôs a estar aqui, entendeu? De extrema importância. Essa informação, essas frentes, seja acadêmica para criança pequena, seja nos locais de trabalho de homens exclusivamente, que para mim são as principais frentes de enfrentamento. A informação. Bem difícil, hein? Bem difícil. A reeducação. O cara tá olhando lá e vai falar, você não sabe da minha vida. Eu passo no bar, tomo uma pinga, chego lá em casa... Mas essa é a realidade. E aí era o ponto que eu ia tratar, porque às vezes a gente faz a informação para a mulher e os eventos são feitos, eventos para mulheres. Parece que, eu falo assim, devia ter um evento para o homem, assim, voltado para o homem, para o público masculino, alguma coisa, uma ação dentro dos estádios de futebol, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu prego isso, sabe? Até em ações que eu organizo, a gente fez uma conferência em março, bem legal, destinado aos delegados, às delegacias do interior. Trouxemos o Samerage. E, às vezes, na organização, eu sou presidente da comissão de organização desses eventos, falo, vamos trazer um homem. Não, tem que pôr só mulher, O pessoal fica assim, não, vamos colocar só mulher, vai trazer homem. O que o homem entende? Gente, é o homem que vai trazer... contrapeso. Vai um contrapeso
e vai trazer uma outra realidade. A visão Nós vamos diferente. ouvir, nós vamos sair do mesmo. Aham. E a palestra, a informação para o público masculino de extrema importância. Sim. Esse é o foco. É a adolescência Uhum. e os homens. Porque se nós, eu sempre digo isso, não tratarmos ou reeducar os homens agressores, que uma vez foram agressores, eles vão ser constantes destruidores de lares. Uhum. Porque o homem pode ser um autor de violência doméstica, vai lá pagar a pena dele, ele sai da cadeia, vai reconstituir outras famílias, vai ter outros arranjos familiares. E se ele não for reeducado, ele vai destruindo, ele vai se autodestruindo. A senhora falando de educação, mas aí puxa um gancho, porque a senhora também atuou na delegacia da DPCA, né? Infância, juventude, crianças, e aí crimes que envolvem adolescentes e crianças. E aí educação. Então, assim, hoje, e também é uma coisa que muito me procurou agora recentemente, eu até também não sou de atuar na vara da infância e juventude, mas crimes envolvendo criança, principalmente telefone, internet, tirar foto, divulgar. Né, 241, lá, A, B, C, D, do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, essa educação em relação à criança, como que isso também atua a delegacia, os delegados? Nós somos frequentemente solicitadas para as palestras para essa geração. Né? Eu penso que essa geração está bem melhor do que a nossa, por exemplo, em termos de civilidade, igualdade. Então, eu acho que o investimento é nessa geração para que a médio e longo prazo a gente possa colher frutos. Né? Mas esses casos que você pontuou também é carro-chefe da DPCA. Até por conta da situação da tecnologia. Eu fiquei assim, ó, semana 1, 2, 3, e começou a aparecer. Eu falei, mas como? É demais. Que a gente não. É o que eu falo, você não tá na área, né? Quando você vê, você fala, cara, é assim, tirando foto, sexo, dentro de colégio. Por isso da importância, a gente já busca na educação, da educação sexual. Mas nesse sentido, de trazer o que são esses crimes, como se portar, como você é pescado nessas redes sociais, né? Dizer para os pais, o controle dos pais em relação a essas redes. É de extrema importância ter essa noção de educação sexual, até da tenra idade. Eu tenho um filho de 6 anos, eu falo abertamente. Olha, quem pode pôr a mão aqui no piu-piu e no bumbum é mamãe e papai. Sim, é a conversa, é o diálogo, a informação, certeza. porque senão essa informação está dentro do telefone que a gente não sabe nem metade de como usar isso. Essa é a grande verdade. É um negócio que veio uma tecnologia e ninguém estava preparado. Ninguém. Essa geração, assim, eles nascem com ela. Aí sabem mexer e vai... Sozinhos ou com os amigos. Por isso dessa educação, de ser de extrema importância. E nós percebemos que antigamente era uma temática que nós éramos requisitadas e agora mudou o foco. Realmente se chama muita atenção para essas questões de crimes de internet, o uso muito exacerbado de cigarros eletrônicos, que está demais nas faculdades, até no primeiro ano, segundo ano. Então, o foco é outro. Então, eu penso sempre evolução que do ser humano. Né? Exatamente. E os crimes vão... É informação. A gente costuma dizer na polícia que quem tem informação tem poder. Sim. Então, uma vez que ele tem poder de sair daquela situação falando da violência doméstica, de denunciar, ele se sente encorajado. A informação faz com que, e muitas mulheres não sabem, por mais que a gente fale, o que é medida protetiva? Como ela funciona? Ela realmente funciona? Né? O que eu faço quando eu chego na delegacia? Para onde eu vou? Muitos se reclamam do atendimento da delegacia que demora muito, mas não é que demora muito a delegacia, é que todo é um complexo que até ela chegar na delegacia, ela já passou pelo setor psicossocial, pela recepção, vai depois de 50 minutos ela vai ser atendida pela delegacia. Até também para baixar a adrenalina daquilo que tá, para entender. Exatamente, né? E tem todo esse processo. Né? Então, é importante sempre isso que nós estamos fazendo. A informação para que as pessoas possam saber do que se trata e onde procurar ajuda. Isso é muito legal porque uma grande crítica que eu sempre fiz da área penal
é que o estudo penal ele é focado no agressor, na pena. Esquece, o que você faz? Há anos, vítima E esquece. a vítima ela acaba sendo vítima até do próprio sistema judiciário. Ela vai lá, registra a ocorrência, vai embora para casa e espera acontecer alguma coisa. Revitimização. né? Hoje que se fala revitimização de primeiro, segundo grau, Já terceiro se grau. falava muito. E quando ela tem um atendimento desse, como a senhora falou ali no começo, humanizado, né, que é a palavra do momento aí, um atendimento humanizado, ela passa por todos os setores, psicossocial e tudo mais, pô, é um cuidado que você está tendo com a vítima, você não está deixando ela, registrou a ocorrência, obrigado, pode ir para casa, um dia você vai receber uma Você informação imagina, do que Rafa, aconteceu. como é que não deveria ser anos atrás, a doutora pode falar, mas uma menina que fosse vítima do estupro, chegasse numa delegacia como é normal, um monte de homem, aquilo, todo mundo olhando para ela, quer dizer... Quando a gente fala da temática, muitas críticas ainda vêm. Não, estamos enxugando o gelo. Não, muitas coisas precisam ser alcançadas. Mas olha só, isso mesmo. Se a gente olhar para trás, Meu Deus. na época da minha faculdade, quando ia se falar uma delegacia dentro de uma casa da mulher brasileira com todo esse suporte, esse apoio, como ia se falar em medida protetiva, que é uma medida extremamente rigorosa, se nós percebemos, né, potente, exclusivamente para a proteção da mulher. Quanto que não se ganhou de um tempo para cá, com a edição da lei, com a criação da Lei Maria da Penha, com os instrumentos protetivos. Antes nós não tínhamos registro de ocorrência. Em 2023, estamos com mais de 8 mil boletins, mais de 7 mil medidas protetivas. Sim, trabalho. Então, quanto que nós não evoluímos nessa temática? Quantas vidas não salvaram? Com certeza. Então, Eu sempre penso nisso. Exato, tudo é o olhar. Então, assim, nós temos sempre que pensar... É o copo cheio, o copo vazio, tá no meio. Aí vê como você vai olhar. Ano passado, 8 feminicídios na capital, que Uhum. a DEAN responde pela capital. 8 feminicídios consumados. E aí nós, obviamente, sentimos a morte de todas elas, Sim. inclusive nós que participamos da investigação e temos contatos com os familiares. Mas 8, vamos falar então de estatísticas. 8 mulheres mortas no universo de 600 mil mulheres em Campo Grande. Não, A medida protetiva não funciona. Então tá, ano passado foram pedidas mais de 7 mil medidas protetivas, tivemos 8 mulheres mortas. Então, Não, das 7 é que mil, assim, né, doutor? 8 falharam, O né? ideal Mas- era não ter... Aham. percebe? Não, o Tudo ideal como era se ter olha as o 8, problema. né? Exato, Esse é o exato. ideal de vida, mas o Mas- ideal de vida, Caim matou Abel. Não. né? Exato. Lá atrás. Então, Então, assim, o crime assim, vai vir, nós sempre vai ter. Vamos zerar? Eu creio que não, porque eu já Não. vou para um campo espiritual, É. né? Porque assim, nós não estamos no paraíso, nós estamos sim. na terra. É. E na Agora, terra terá disso- aflições e Disso dores. que pode ser, né, tirado, né, inibiu, melhorou, essa é que você tem que olhar o viés, Exato, né? então é tudo conforme você vê o problema. Não, Eu penso, então, como uma forma até de incentivar a solicitação das medidas protetivas, que muito se fala que não se protege, é citando esse exemplo. Sim. Eu vou além, tem um caso, o último feminicídio do ano passado, o homem teve 3 outros relacionamentos anteriores. Nos 3 outros relacionamentos anteriores, essas mulheres foram vítimas de violência doméstica dele para com elas. E registraram ocorrência e pediram medida. Nessa última, que ele matou, Ela não registrou. não tinha você vê aí, ocorrência, não tinha A medida protetiva. Isso se repete em 100% dos casos de feminicídio. No Brasil, as mulheres não possuem registro, não possuem medida protetiva. Isso é Esse um caso que eu padrão. contei, ela dá o depoimento das 20 facadas, ela não registrou. É um padrão. E é um aí ele padrão. vinha já, tirava o celular, não tinha amigos, isso, aquilo, né? Tá vendo? Aí ela terminou. E aí ela fala no depoimento que ela terminou 50 vezes. Aí a repórter que tá perguntando, fala, 50? Não, 50 vezes eu terminei com ele, se afasta de mim, né? E ela não teve a medida protetiva, né? Aí um dia ele foi lá pra pegar as roupas, e aí ele falou, agora eu vou te matar. Deu 20 facadas, não conseguiu matar, porque entrou um cara, derrubou o vizinho, derrubou a porta. Mas vai muito além disso, exatamente como vocês disseram. É todo um sistema né? que deve estar envolvido. A gente fala em rede de proteção, não é só a polícia, Ministério Público, Defensoria. Pode parecer algo muito comum de se falar, mas a gente tem que pensar que todos os cidadãos e cidadãs são responsáveis por isso. Nesse Sim. caso, os familiares poderiam estar ali ajudando. É uma rede de proteção e de apoio, não é? Se a menina está estudando numa faculdade, os professores, amigos, de estar Aquilo, né, que é a briga de marido e Aham. mulher, ninguém mete a colher. Não Isso tem aí mais tem isso, né? A que sociedade acabar, hoje, acabou, né? tá Mas bom. não deveria, mas acontece demais. Mais, Aham. Mais uma vez, em todos os locais de crimes,
quando nós vamos investigar as testemunhas, sabia. vizinhos. Sabia? E eles vivem brigando. E essa mulher, coitada, sofre na mão dele faz tempo. E ninguém faz nada. É complicado, né? E é interessante a senhora falar dos números das medidas protetivas, dessa coisa do resultado disso, porque realmente é importante a gente falar que vá até a delegacia da mulher, vai ter um acolhimento legal, tá? Vai ser bem acolhido, não vai ser julgada, porque tem muita gente que tem medo desse julgamento. Pré-julgamento. Não vai né? ter pré-julgamento, vá na delegacia, peça a medida protetiva, porque isso aí, como você falou, salva a vida, né, Sim. cara? Exato. É importante ter essa consciência, né? Essa consciência é primordial. Na dúvida, peça para conversar com a delegada. Em Campo Grande, nós temos a delegacia 24 horas por dia. Se ela quiser conversar com a delegada, ela está ali para isso. tá à disposição. Por lá. favor, fale, eu Que quero bacana, falar doutora. com Isso a é muito delegada de interessante. polícia. Ela está ali, ela é servidora, né? Bacana. E o nosso lema é servir e proteger da Polícia Civil. Ela precisa falar. Muitas vezes acontece. Eu quero falar, aquela correria, o policial não, o policial tenta filtrar. Sim, porque por também, às conta vezes, todo da mundo chega lá e correria. quiser falar. Mas ela Mas tem aqueles casos direito e específicos, pode às vezes. sim falar com a delegada. De extrema importância. E ali, nessa intenção de acolhimento, nós percebemos que as mulheres vinham muito nervosas e desesperadas com a situação e transmitia esses sentimentos para os policiais. Aí os policiais, às vezes, não estavam num bom dia e também entrava naquela confusão. Então, o que eu pensei? Foi uma das primeiras ações na delegacia. Nós instalamos um sistema de som ambiente, como nós vamos, por exemplo, em umas clínicas, Sim. para acalmar, para tranquilizar. E não é que adiantou? Sim. Resolveu Olha que legal. Aí você deixa a demais. pessoa lá 10 minutos. Sim, elas Ela não tá dormem. entendendo por que ela tá- Algumas chegam a dormir. Ela não tá entendendo porque que ela tá esperando ali, que ela tá com pressa, mas aí vai acalmando. É o que eu falei. A gente coloca um som ambiente, um jazz instrumental. Eu falo, coloca um jazz instrumental, um lounge, Bacana. Cara, que ela legal. vai se sentir tranquila e vai acalmando aos poucos. É. Algumas, inclusive... Acolhimento. Acolhimento, porque precisa. Às vezes a gente acha que isso é balela, mas não é. Quando a gente percebe a verdadeira vítima de violência doméstica, ainda mais quando essa vítima é próxima a nós, familiares, a gente sente como se fosse nós mesmos. Então, nós queremos o melhor atendimento. Eu passo muito isso para os policiais. Imagina você que atendendo a sua mãe. Empatia. Totalmente. Porque senão você Nunca fica... as pessoas colocam na empatia. Não, no lugar você do outro. trata friamente, tecnicamente, porque é todo dia, automático. Mas imagina sua mãe aqui, agredida por um convivente. Como vai ser o atendimento? Então foi essa a intenção do som e da televisão, que antigamente só passava aqueles programas policiais. Não vai mais passar esse programa. Tá lá, sou vítima. Chegava, mas matou não sei ainda. quem. Mas acontece. Era assim. Passava programas policiais, aquele horário 5, 6 horas. Meu Deus do céu. Aí eu falei, tá proibido. Então, vamos só passar imagens da natureza com o som ambiente, tranquilizando as meninas. E funcionou. Muitas dormiam e algumas até iam embora desistindo da ocorrência. Mas não era a intenção. É que elas ficam tão calmas Calma, né? que É um acaba. Eu acolhimento, venho mas amanhã. legal esse negócio da empatia, né? Aí você se colocar sempre, que isso é um exercício diário de todo mundo, é colocar sempre no lugar é a das intenção pessoas. dessas delegacias dentro das casas da mulher brasileira, porque sempre se imagina que a polícia é truculenta, que a polícia vai te julgar, que eu vou ser maltratada, porque eles não vão entender o meu lado feminino, um crime sexual. Então, desde quando eu entrei, há 3 anos atrás, eu tento olhar esse lado. Então, a gente nós fizemos papéis de parede suavizando o ambiente, criamos, para dar uma otimização na investigação, um setor específico de investigação de crimes sexuais e feminicídios, que inclusive a Letícia, que está me acompanhando aqui, faz parte, estagiária, que para mim é um setor mais emocionante da delegacia, que são os crimes que trazem tanto um conhecimento técnico, né, para quem está na faculdade, mas também para os leigos, como também vai auxiliar no resultado final, que é o tribunal do júri.
essa padronização na investigação, porque Aham. antes nós tínhamos 3 cartórios e ficavam perdidos os crimes de feminicídio, cada delegado entendia de um jeito e mexia e trabalhava dentro do inquérito de uma forma. E a intenção não é essa, a intenção é trabalhar em conjunto com o Ministério Público para a gente poder conseguir uma pena máxima, como foi lindamente o último tribunal do júri, não sei se vocês lembram, da Caroline, que foi morta, e do amigo dela. Ela e o amigo dela foram mortos pelo Luan, que foi um ex-namorado da Caroline, foi o doutor Douglas até esteve esses dias na delegacia, que é o promotor de justiça, um dos responsáveis pelo tribunal do júri, Douglas Oldegardo, e mencionou o excelente trabalho que a DEAN fez. Facilita lá na frente total. o MP. E é essa mente que nós materialidade e temos que ter. autoria. Né? Chega Exatamente. certa, determinada, As bem, provas. bem robusta. Com certeza. Um inquérito robusto que possibilitou o Ministério Público ter uma pena alta. Não, e uma boa investigação, Torna ela... um Fundamental. E A outra, máxima, uma má investigação, a probabilidade de um processo penal falho é grande. Exato. e aí, Isso é sempre uma máxima. a boa investigação, ela leva até a absolvição no caso que merece absolvição. Não, o objetivo é registro de autoria e ocorrência materialidade. falsa, alguma coisa. Não, autoria e materialidade. Não tem autoria, relata sem autoria, não foi descoberta. Mas é interessante isso, até que vocês ambos são advogados, né? É interessante isso. É a responsabilidade na investigação. Sim, então, esse setor, muito bem administrado ali por uma das minhas delegadas, que é a doutora Ana Lu Ferraz, ela solicitou, inclusive no último feminicídio, que nós tivemos da Amália, corretora de imóveis, que foi bastante divulgado na imprensa, algumas prisões preventivas, temporárias, na verdade. E após, no mesmo ato, no mesmo dia na delegacia, após a conversa, Teve um que ela pediu a revogação. Isso não é comum. Isso não é comum. Acho que ele tinha um álibi, estava... Exato, ela imediatamente pediu a revogação. Mas é o correto. Porra, maravilhoso. É o que eu falo. Quando a gente vê umas barbaridades, mostra em sala de aula, aí eu sempre brinco, falo, esse cara não deve ter tido uma aula de processo penal com o Everton, um bobo que ensinou processo penal. Não é possível. Né? Isso desde o juiz, as partes que... os atores que participam do processo penal, desde a investigação, né, o policial que investiga, o delegado que relata, o MP que recebe, tem que ter responsabilidade na hora de denunciar, é o juiz que recebe essa denúncia, é o advogado sendo técnico, porque é uma vida que está tratando, né? E às vezes até foi falho lá, e aí é o papel dele ali, demonstrar que não é o autor, ou não tem prova, enfim, né? Para depois um juiz sentenciar e os tribunais manterem ou não, revogarem essa decisão. Então, assim, é importante essa, né? Ser técnico, né? Responsabilização. Ser técnico, simplesmente, né? Agir com essa técnica, com essa responsabilidade, por isso foi a ideia da criação desse setor. E aí, nós estamos conversando aqui, falamos tanto de acolhimento como da sensação de punitividade. Olha a dificuldade que nós temos na DEAN. Ao mesmo tempo, nós precisamos levar essas informações, participar de palestras, congressos, reeducação do agressor. A tenra-idade também tem que ser informada mais ao mesmo tempo. E nós não podemos esquecer, a sociedade esquece dessa sensação de punitividade. Esse é um grande problema hoje, né? Eu quero a medida protetiva, ok, tudo bem. Não, mas nós precisamos demonstrar que aqueles autores foram presos e devidamente julgados. Que é questão técnica. E em Campo Grande, a DEAN, mais uma vez, todos os autores de feminicídio estão presos. Mas pouco se dá atenção para isso. Pouco se dá atenção para o resultado final disso. Mas é uma problemática que a gente vive no Brasil como um todo, né? De que não dá nada, não vai preso, que hoje tá meio aí... É o que eu falo, o direito penal precisa reformular. Já faz muito tempo. Isso, acho que ele devia ser reformulado quando nasceu, em 1941, os códigos. Porque se você pegar desde a primeira, você olha bonito a investigação, esse acolhimento, né? Mas você vai até o final, que na execução penal, quer dizer, largou esse cara, ele talvez vai sair até com mais raiva e falar, sabe de uma coisa, a próxima que eu namorar, aí é que eu vou... Então, essa é uma problemática. Uma problemática, porque eles ficam presos muito pouco tempo, os crimes de carro-chefe da delegacia, que é vias de fato, lesão, ameaça. Isso não. Se são presos, 1 mês, 3 meses. Saem como? Piores. Voltando a ameaçar, voltando a matar. É eficiente essa pena? Ressocialização. A ressocialização existe? Não, Por isso que eu sempre falo da reeducação. A tornozeleira, muitos acreditam que também não funcionam. Às vezes funcionam melhor que uma pena de restritiva de liberdade, privativa, que seja. Então, há muita celeuma nisso. Por isso que o trabalho social é de extrema importância, porque a gente vê essas falhas na legislação.
Interessante. É que eu falo, né? O É. direito penal é o último, É. né? É o último. Exato. É. Por isso que é antes, e a hora que vai lá dar uma palestra, é um menino que se alerta, é uma menina que tá sofrendo uma violência, é um namoro ainda. Então, assim, aí esse menino entender que não é propriedade dele. É todo esse contexto social, né? Que eu falo, né? Se a religião não resolveu, isso, aquilo, né? O direito penal tem que ser o último, É. né? E hoje a gente sempre tentando com o direito penal consertar a sociedade, né? É. Doutora, nosso tempo já está. Passou. Já? Pô, Não, é. rapidão. Tão rápido. Só que eu queria que a senhora falasse um pouquinho da carreira de delegada de polícia. Mais meia hora. E é muita, né? Muitas delegadas hoje, Porque né? Que a é gente tem muita acadêmica, principalmente mulheres, É. né, que querem, que olham, mas ao mesmo tempo ficam com medo. Falam, poxa, É. como é que é ir para polícia e tal? Fala um pouquinho dessa experiência pra gente. E aí já vou registrar. A Letícia, né? Letícia. Sua estagiária tá É. aqui, pô, então é acadêmica de direito, tá lá na delegacia também. Então, Então que você tem- fez estágios na delegacia, aham. né? Então fica aí pros alunos. Letícia até é curioso que ela sempre disse que gostaria de ser delegada de polícia, né? Por isso que eu chamei para fazer estágio ali na delegacia, como muitas outras meninas recentemente têm procurado. Parece que deu um boom na carreira, e eu fico muito feliz por isso, Sim. porque prestigia o cargo, que é maravilhoso, né? Eu posso dizer que não existe melhor carreira do que a nossa, que eu costumo dizer que é muito dinâmica. Então, hoje eu tô de salto, amanhã eu tô de coturno. Para mim, isso me dá uma sensação maravilhosa. Então, hoje eu tô aqui conversando com vocês, amanhã nós estamos numa operação, chutando porta, como diz uma estagiária, que o sonho dela é chutar porta, como se dizia antigamente, né? Chutar porta de casa, pular muro, com mandado de busca de prisão devidamente deferidos, mas assim, é uma carreira que traz realmente essa sensação plena para quem busca de emoção, de serviço, porque somos servidores públicos e temos o contato direto, e isso também é algo que até me arrepia, é algo que traz uma satisfação, talvez às vezes alguma injustiça, porque se costuma dizer que o delegado tem um contato com as pessoas ali de forma nua e crua, e lá na audiência estão, né, como a gente fala nos bancos da faculdade, arrumadinho, com o cabelo penteado, perfumado. E aí é uma outra situação. Mas termos o contato com os locais de crimes não há preço que pague. Porque nós temos contato com o conceito primordial do flagrante, né? Que é o crime queimando ali na sua frente, o flagrare, né? Como pode dizer vocês mesmos. Então, para mim, isso me traz uma satisfação muito grande. Temos, então... Não tem monotonia aí, né? Não. Zero monotonia. É dinamismo, não tem essa questão de você ficar, como se diz, apesar de sermos polícia judiciária, todo dia na frente de um computador, mexendo com papel. Se o delegado quiser, que muitas vezes a gente não consegue, porque tem muito serviço, ele pode estar indo para a rua cumprir mandado de busca e apreensão, cumprir mandados de prisão preventiva, investigando junto com a equipe, com a tiragem, com os investigadores. Somos multifacetários. Então, é uma profissão multifacetária, que, obviamente, é importante dizer, muitos às vezes não sabem, mas precisa ser formado em direito. Parece ser algo óbvio, mas muitos perguntam sobre isso. Em alguns estados solicitavam o ingresso na OAB, mas me parece que isso tem caído por terra, né? Cada vez mais. Eu, inicialmente, falando um pouco da minha carreira, eu não imaginava ser delegada de polícia. Foi o único concurso da polícia que eu prestei. Eu sou de São Paulo, no interior de São Paulo, de Marília, e sempre prestava para o Ministério Público. Eu vou abrir meu coração aqui, mas o final é feliz. E eu estudei 6 anos, por vários motivos. Queria primeiro passar na OAB, passei na OAB, aí entrei num relacionamento furado que atrasou minha vida, e aí eu falei assim, eu vou resolver estudar e passar. Confesso que na época eu disse, vou mostrar pra ele que eu passei e que eu sou alguém na vida. Enfim, foi um dos Acabou sendo um combustível. Ela propulsou, né? Mas eu comecei a estudar em 2 anos que eu realmente peguei firme. Pra mim, estudar sábado à noite parecia quarta-feira, 3 horas da tarde, que é essa pegada que tem que se ter.
os resultados começaram a vir. Então, eu comecei a passar para o Ministério Público de São Paulo, que na época era meu sonho, para a Defensoria Pública. Então, vê que meu leque era bem grande. E aí surgiu a oportunidade do ingresso aqui no Mato Grosso do Sul, que eu tinha uma amiga que o pai era delegado aqui. E muito se falava, à época, 15 anos, sobre a carreira, que aqui o estado era muito pequeno, estruturado, então subia fácil na carreira, né? Era o que se falava, e a polícia era uma polícia nova, o que me atraiu. E aí eu prestei o concurso e passei, assim, lembro até hoje, com 82 pontos, muito feliz, saí, foi o único concurso que eu saí, falei assim, passei, 82 pontos, na primeira fase passei, e a nota de corte foi 80. Então, assim, desde aquela época, muito concorrido. E tem se tornado cada vez mais. Logo em seguida, vai uma academia de polícia, onde nós ficamos 6 meses à época, onde realmente a gente aprende o que é polícia. Quer dizer, um pouco, né? Você aprende... Depois na vida, né? Na vida. Na prática, a investigação, a a atirar. tarimba, né? A gente imagina que a gente conhece, né? Eu era princesinha, então muitas meninas me procuram com a mesma realidade. A princesinha da casa, no meu caso eu era caçula, eu fui a única que saí do estado, muito protegida, a bolha. E a polícia, meu amor... Tá no mundo, né? Tá no mundo. Você... lidar com bandido, eu falo, é uma das profissões imagina esse mais... perfil da princesinha. Eu falo isso você porque lidar a gente lida, então, assim... com as piores pessoas, com a desgraça do ser humano, com tudo que é ruim, né? Num meio que não é fácil, você entra mulher, você entra nova, os policiais te testando, enfim, deixa para vocês quando vocês ingressarem na academia. Cada um vai ter sua tarimba, né? Mas é muito gratificante, sou muito feliz e hoje eu não me vejo, é uma frase, mas eu tenho certeza que une todas as funções que eu gostaria de ter. Então, depois, nunca mais pensei em ser promotora de justiça. Então, eu amo muito o que eu faço. Aqui foi bom. A diferença é porque não vai os episódios, não vai no ar junto. Mas a gente teve a promotora, né, com todo o sonho, né? E aí a delegada agora. Esse que é o bacana para os alunos. Mas que paixão que a senhora fala sobre a carreira. Eu tenho certeza que a OAB perdeu uns advogados aí nesse aluno nosso aí. Eu falei, rapaz, acho que é para lá que eu vou agora. Mas, doutora, olha, muito obrigada pela sua participação, sua presença, ter vindo aqui conversar com a gente. A Unidep está de portas abertas para a DEAN. O que vocês precisarem de divulgação, o que precisar, pode contar com a gente, pode vir aqui, a gente vai proporcionar isso aí, que eu acho muito, muito bacana essa interação, essa abertura que vocês têm dado aí. Tá bom? Parabéns pelo trabalho, viu, doutora? Assim, ela contando, dá vontade da gente ser delegado. Eu que agradeço. Mas é muito a entrevista é muito boa, o tempo voa e a gente agradece essa... Muito rápido, tem que falar para aumentar para 1 hora. Pelo menos, muito né? assunto. Só de carreira de delegada eu falo demais, porque eu gosto, a gente tem concurseiro, tem toda uma história de tristeza, né? E de alegria depois. Superação e de alegria, né? Tem um pote de ouro no fim desse arco-íris, eu falo para todos os concurseiros. E vale muito a pena. É uma paixão muito pela carreira e quem quiser, já agradeço o convite, professor Rafael, professor Everton, quem quiser saber mais um pouquinho, a DEAN está à disposição aberta para orientação, para bater um papo. Muitos acadêmicos nos visitam lá para saber sobre o trabalho. Temos a visita de uma faculdade na semana que vem. Nós teremos um encontro em agosto Lilás, que é um dos meses que tem uma intensificação das ações em prol das mulheres. Nós temos um encontro, nós que estamos organizando, vai ser ali no auditório da UEMS, o primeiro encontro para agentes de segurança pública que trabalham à frente da violência de gênero. Nós vamos ter a participação da ministra Guajajara, dos povos originários, de uma delegada que criou a primeira delegacia de feminicídio no país, doutora Eugênia, tem a Djamila Ribeiro, não sei se vocês conhecem, também uma grande palestrante, e outras personalidades. A psiquiatra Ana Beatriz. Sim. Porque nós temos são vários temas, né? Mas ela vai falar sobre um dos livros dela, que é a Mentes que Amam Demais. Então vai ser um belo do encontro, eu estou dizendo, porque nós vamos disponibilizar algumas vagas para os cursos de direito das faculdades aqui da capital. Legal. E aí depois a gente entra em contato Bacana, para falar muito mais bom. sobre.
Obrigada, viu? Satisfação, foi muito, muito prazeroso Que bom. esse podcast. Gostamos também. Valeu, galera. Um beijo para vocês e até a próxima. Beleza? Um abraço, pessoal.